Meus amigos, vamos conversar com o Anderson Flecha, que é advogado do Emanuel, né? O jovem que foi baleado pelo delegado Luiz Alberto Braga em Fernando de Noronha. Ele foi baleado na perna durante aquela confusão que teria sido causada por ciúmes do delegado em relação à namorada. Doutor Anderson, muito obrigado por sua participação no programa. Um grande abraço. O que o senhor está colocando nos últimos dias, né, após inclusive a cirurgia que o rapaz passou, de que o fato não foi uma lesão corporal grave e foi uma tentativa de homicídio. Inclusive é um crime mais grave que vai até para tribunal do júri, não é isso? Exatamente. Na verdade, nós temos aí razões para pensar dessa forma, né? Nós temos inúmeras possibilidades. A gente sabe que, de fato, existiram aí algumas circunstâncias que nos levem a acreditar dessa forma, entendeu? Então, a razão é muito simples. Nós temos dados anteriores, a forma com que o delegado escolheu fazer aquela abordagem, ele que se comporta, dizer aí de forma uníssona que ele procurou fazer uma abordagem policial em razão de um assédio, de uma importunação sexual, uma importunação que estava tendo ali contra a companheira que estava com ele, entendeu? Assim, tudo isso vai ser analisado. Se de fato foi apenas uma abordagem, né, que culminou com aquela situação que ele, ao meu ver, quem exerceu a legítima defesa foi o Emanuel. Eu não tenho dúvidas em relação a isso. O Emanuel, ele foi aplicado de forma exagerada, de forma completamente distinta do que os preceitos da polícia civil, né? A polícia civil não era aquilo. Ele era a autoridade máxima da polícia civil, né? Policiais civis que estavam ali, ele tinha policiais militares, ele tinha seguranças do evento. Então, eu acredito que ele foi a pior das instituições em praticar esse exercício das próprias ações, travestido de uma incursão policial. Doutor Anderson, deixa eu abordar aqui tudo que nós colocamos já no programa, inclusive conversando com o seu colega, também advogado aí do seu escritório, o doutor Geto Ferreira. Nós ouvimos aqui um vídeo que foi gravado pelo próprio Emanuel, ele se defendendo. Aí tem duas ocasiões, tem a ocasião de um áudio, né, que ele enviou, e depois a ocasião do vídeo. Tem uma versão um pouco diferente, tanto do áudio para o vídeo. Aí nós colocamos aqui também uma versão que é vazado do depoimento do delegado, né, em que ele diz que foi um assédio que foi praticado contra a sua namorada. Ele alega isso. Nós também temos a situação da Associação dos Delegados, que defende seu associado e diz que foi legítima defesa. E nós temos a situação da namorada dele, que finalmente se pronunciou também nas redes sociais, mostrando inclusive vários vídeos, dizendo que ela foi assediada desde o momento que estava na academia. Então eu perguntaria ao senhor, neste momento, quem prestou depoimento, né, oficial na polícia? Foi só o delegado? Tem mais algum depoimento já marcado? Quem prestou depoimento, doutor Anderson? Até o presente momento, o Emanuel, né, há muitas testemunhas lá em Fernando de Noronha, algumas serão reinquiridas, outras voltarão ali a comparecer às autoridades para esclarecer os pontos, né? Eu volto a dizer o seguinte, Carlos, as versões elas não admitem essa transformação. No momento inicial, começou-se da seguinte forma: ele teria assediado ou intimidado ou importunado lá no fórum. Essa é a versão inicial. E aí depois ela se adaptou, ela caminhou, evoluiu para o assédio na academia. Não, isso inclusive foi mostrado por ela. O assédio na academia, ela mostrou o vídeo. Ela disse, eu estou aqui, aí eu tratei o assunto com um profissional, que ele é nutricionista, ele veio falar no aspecto profissional, e aí ele começou a me seguir dentro da academia. E ela mostra o momento que ela vai beber água e o cara vai atrás. Cardinô, veja bem, eu discordo. Eu entendo esse posicionamento, mas discordo completamente. Veja só, esse posicionamento é dela.
Não, eu sei. Eu posso, inclusive, mostrar aqui. Não, eu entendo. Eu tô discordando do entendimento dela. Veja só. Isso daí é um recorte. Isso daí é um vídeo tratado. É um pedaço de todo o universo que existiu ali dentro da academia. Um pedaço onde houve, de fato, um momento. Eles se encontraram, se falaram, a abordagem, ela foi dela para ele. Ele estava lá no momento praticando os exercícios. E como é que a gente prova isso, Carlinhos? Tem outras pessoas na academia. Parece que quando você mostra um pedaço de vídeo, você mostra ali, ó, segundos do vídeo, parece que ele está na intuição, que ele está na percepção. Não, eles encontraram indo para o bebedouro. Difícil seria acreditar que dentro de uma academia tão pequena, eles não tivessem nenhum contato. Agora, o que não está aí são os outros pedaços de vídeo. Mostra que ele, a todo momento, estava ao lado de outras pessoas, que ele auxiliou na execução de um exercício. Entendeu? Então, assim, fica muito claro para mim, eu não tenho a menor dúvida, de que esse pedaço aí gera uma possibilidade, uma dúvida. Mas a certeza vem do vídeo todo e os testemunhos vão confrontar. Se ela foi de fato incomodada, ela está ao lado da polícia e o delegado estava dentro da academia. Agora, a versão que viu, e ela criou força após o disparo lá no porte. Então, eu não estou dizendo aqui se ela se sentiu mal, até porque isso é uma questão subjetiva. Ela teve um contato, ela forneceu o número do telefone, ele disse que interesse no serviço dela, e se isso foi interpretado como de fato um assédio, uma importunação, poderia ter sido advertido naquele momento. A gente não é bonita. Provavelmente deve ter ali cantadas, algumas pessoas devem elogiar ela sabe o que é uma importunação de mulher. Então, se ele foi agressivo, ela poderia ter comunicado que o namorado dela estava dentro da academia, era o delegado. É um crime privado, né? Se for importunação, é privado. Ela ainda não prestou queixa disso, né? Não, até então não sei. O senhor disse que ela foi ouvida. Ela disse que foi importunada? Não, eu estou dizendo que ela está para ser ouvida hoje. Ela vai ser ouvida. Okay. Creio que sim. Eu, inclusive, espero contar com o senhor aí, doutor Geto, que é do seu escritório, outras vezes, para a gente tentar esclarecer isso, a partir da ouvida dela e esses outros vídeos que o senhor afirma que tem. Inclusive, esse negócio de ter ajudado ela a fazer um exercício, isso foi dito por ele. Né? Foi, o próprio delegado também fala isso. E o depoimento dela na rede social, ela no início começou a falar sobre a questão de machismo estrutural, que não tem nada a ver com o segundo episódio, que é a situação do tiro, que foi o ato do namorado dela. Isso. Mas ela disse que foi assediada. Né? Que aí é uma questão de uma situação, que é o assédio ou importunação, a outra é o delegado, que o senhor está defendendo aí, que é uma tentativa de homicídio. Né? Parece que tem um promotor público lá, né? O doutor Renato, né? Doutor Fernando Matos. Doutor Fernando Matos, que também defende tentativa de homicídio. E aí vamos ver como é que vai esse crime ser enquadrado. O doutor Fernando não se pronunciou oficialmente ainda, não. Não, né? Não, o doutor Fernando ele vai se pronunciar isso aí no momento oportuno, porque nós estamos aqui na assistência de acusação, reunindo provas, juntando documentação, nós temos mais de 260 gigas de vídeo. Entendeu? A gente, assim, procurar uma coisa que não existe é muito difícil, porque ela fala de uma perseguição lá no forte, e ele por diversas vezes olhou, ele ficou muito próximo ali. Mas entre estar próximo e ter um contato e afrontar de alguma forma, aí é muito. Ela entendeu dessa forma uma pessoa que estava nem olhando para ela. Inclusive, o vídeo, as pessoas se confundem. Vamos colocar um ponto aqui no ponto final nisso. Quem aparece no vídeo não é a Tamires, é a amiga da Tamires, que também estava vestida de branco naquele tempo. Então vai ficar muito claro, porque as provas. E essa coisa é bem interessante que o senhor acabou de falar, porque é o seguinte:
No vídeo da Tamires, na rede social dela, ela diz que ela, ó, ele aborda, ela vai tomar água. Olha aqui o vídeo, ó. É dela. Ela colocou esse vídeo e disse que foi assim, que ela vai beber água, ele vai atrás, entendeu? Que lá também no samba ela se sentiu incomodada. É ela que diz, não sou eu. Isso. Né? Então, essa coisa, inclusive, porque nós Pronto, temos duas situações graves. Né? Porque essa questão de importunação sexual de mulheres hoje é muito grave, porque às vezes a mulher profissional, né, ela quer só trabalhar, e aí a pessoa interpreta de maneira errada. Né? Tem muito disso no país. Né? E tem uma nova legislação sobre isso para impedir que essas coisas se repitam. A outra situação é o do delegado, que deu aquele tiro, né, que pode ser lesão corporal grave e pode ser, como o senhor mesmo está defendendo, tentativa de homicídio. Né? E eu, sinceramente, fico aqui no aguardo dos depoimentos para que isso seja esclarecido. Mas, Cardinho, não é leviano. As pessoas estão... Eu recebo aqui, imagino como deve ser a vida de alguém que vive de rede social. Eu recebo aqui inúmeras interpretações e comentários, mas eu preciso pontuar o seguinte. O início da agressão partiu por quem? Pela autoridade? Aquele é o procedimento correto? Tá? Eu lanço outra dúvida. Tá? Existia a agressão, porque há uma agressão do delegado Nazan do Emanuel. Aquela agressão é justa? A forma de identificação do procedimento inicial é empunhadura da arma? Ou um distintivo seria suficiente para isso? Aquele meio foi moderado, o local escolhido foi adequado, o recurso empregado foi necessário. Entende? Não houve não tinha um momento ali para ele procurar o rapaz e conversar sem já intimidar. Entendeu? Então, eu entendo toda a legislação, sabe, Cardinho, da função, para uma motivação pessoal. Entendo. Doutor Anderson, eu entendo que são vários os fatores que nos levam a acreditar que há, de fato, elementos para uma tentativa de e não uma lesão corporal grave. Doutor Anderson, obrigado, viu? Um grande abraço para o senhor.